Boa noite. Estamos aqui para mais um Lagoa em Foco, aqui na Lagoa TV, nesta quarta-feira, dando continuidade a esse bate-papo com os presidentes de partidos, que são pessoas que, no seu dia a dia, além das suas atribuições, também pensam nas soluções e nos debates que a nossa comunidade precisa fazer. Na noite de hoje, contamos com a presença do Dr. Mikhail Muraro, que é o atual presidente do PSB. Seja bem-vindo ao nosso programa. Desde já lhe felicito por ter assumido essa função de presidente do partido. Com certeza não é fácil, né? Principalmente um partido que historicamente vem com jovens, né? Então seja bem-vindo a esse nosso programa. Obrigado, Lírio. Boa noite, telespectadores da Lagoa TV. Primeiramente agradeço pelo convite em vir aqui fazer parte do teu programa, falar um pouco sobre o partido, falar um pouco da nossa atuação à frente do partido e também para esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas que talvez a comunidade tenha acerca de toda essa função partidária propriamente dita. O programa tem esse viés, né, de trazer o debate das questões que impactam diretamente na nossa sociedade, né? E assim, a política faz parte do nosso dia a dia e os partidos são aqueles que conduzem a política local, né? Como disse, o PSB vem já de algum tempo tendo jovens presidentes, né? Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória, como é que começou a ingressar na política, por quê, e também por que o PSB, e um pouquinho da história do PSB. Lírio, essa questão da juventude na política hoje em dia, diante da mácula que se criou em volta do âmbito político, o ingresso de jovens se tornou cada vez mais escasso, né? A gente vê hoje, por exemplo, na Câmara dos Deputados, onde acredito que mais de 60% sejam pessoas já com um segundo mandato pelo menos, né? Então, o ingresso, mesmo que aqui no nosso pequeno município, na política é visto com maus olhos pelos jovens. Eu que circulo no meio de amigos, turmas, às vezes a gente entra nesse debate político, debate de ideias, e as pessoas não querem muito se envolver nisso, e até um convite fica difícil de você fazer. Eu, quando ingressei no quadro de filiados do PSB, tinha a ideia de que a ideia de ingressar surgiu no sentido de fazer mudanças, de estar à frente, de oxigenar os quadros do partido. E a minha ideia principal era trazer pessoas jovens, para trazer amigos, trazer pessoas com afinidade de ideias para dentro do PSB de uma maneira que fosse renovados os quadros do partido e os quadros eletivos também da nossa cidade, quem sabe do estado e até mesmo nacionalmente falando. Ocorre que qualquer conversa que você puxe com essas pessoas mais jovens, elas não querem saber, enquanto deveria ser o contrário, né? Porque você estando descontente com a política é o que movimenta tudo, se estando descontente, você deveria fazer alguma coisa para mudar, né? Então, mais ou menos nesse sentido, eu acredito que o PSB aqui de Lagoa Vermelha tem conseguido oxigenar os quadros, tem conseguido trazer pessoas jovens. Viemos aí de 2 mandatos do presidente Dr. Rangel Vinícius Guedes, o qual também com maestria levou o nome do partido adiante, tomou posições importantes, firmes. Agora é nosso pré-candidato a deputado estadual, me trouxe para o partido também, assinei a ficha de filiação com ele, e então acredito que o PSB tem tido sucesso nessa questão da renovação, em que pese ela seja bem complicada de se colocar em prática, né? O meu interesse, voltando na pergunta que tu fizesse antes, o meu interesse político, ou pela política, melhor falando, ele se deu desde meu avô, que foi vereador, foi presidente da Câmara em Lagoa, apesar de eu ser uma pessoa que tem um pensamento um pouquinho voltado, um pensamento voltado para a esquerda, né, pelas questões sociais e pelas questões de favorecimento aos menos favorecidos. Ele já é uma outra ideia, uma ideia, claro, obviamente que é mais antiga. Meu avô tem
80 anos, mas, enfim, nada disso faz com que nós tenhamos algum conflito, pelo contrário, nós conversamos bastante sobre isso. E ele... Até porque a atuação dele também foi bastante nesse sentido. Exatamente. E ele foi uma pessoa que me inspirou a ingressar na política. E outras pessoas, Dr. Altair Reck Ramos também, com quem eu convivi, por ele ser próximo da minha família, também convivi com ele, e ele também foi uma pessoa que me despertou esse interesse, melhor assim falando. Então eu acredito que seja mais ou menos por aí a minha trajetória até hoje no partido, e aproveito para convidar pessoas que tenham umas ideias que sejam convergentes às nossas, para participar dos debates do PSB, para nos procurar, pode procurar eu, pode procurar a vereadora Márcia do Carmo, que também, é importante salientar, vem tendo um trabalho muito grande, muito importante à frente do cargo que ocupa na Câmara de Vereadores local. Pode procurar o Dr. Rangel Guedes. A vereadora Márcia em seguida vai estar participando conosco. A vereadora Márcia vai estar aqui nos acompanhando. Quando conversamos, né, tivemos essa ideia de trazer ela junto, não só eu como presidente, mas ela como representante do partido na Câmara de Vereadores, já no segundo mandato, e quem sabe aí com uma possibilidade de alçar voos mais altos aí na próxima eleição municipal. O PSB, a nível local, hoje faz parte da oposição? Sim, o PSB faz parte da oposição. O PSB... já desde a campanha, né, foi oposição na campanha, no caso, situação, e depois da eleição do prefeito Gustavo Bonotto, passou a fazer parte da oposição na Câmara de Vereadores, e eu acredito que tem se valido dessa condição de oposicionista de uma maneira forte, de uma maneira contundente e de uma maneira principalmente responsável, né? Porque muitas pessoas entendem a palavra oposição como se você tivesse que se opor a tudo, né? E na verdade não é esse o intuito. O intuito é realmente fazer uma boa política, trazer para a comunidade, para dentro da Câmara de Vereadores, uma posição salutar, né? Muitas vezes a oposição é tão importante quando é propositiva e quando é construtiva, né? Exato. E faz com que o gestor erre menos, às vezes, também, né? Exatamente. Mas também acredito que nós temos em que pese oposição, nós temos uma forte responsabilidade e uma forte, como você diz, uma ação propositiva dentro da Câmara de Vereadores. Trazemos já de tempos no PSB, desde a época do nosso querido Juarez Lorenzon, depois juntamente com o Jussi Lorenzon, sempre tivemos o vereador Jeppe, sempre tivemos essa ideia propositiva, mas nunca de destruir aquilo que está sendo feito de bom, porque em todos os sentidos eu acredito que há coisas boas, há coisas ruins. Nós temos uma avaliação do governo do que tem acontecido, mas nem por isso nós somos Essa seria inimigos. Uma pergunta, qual é a avaliação do governo atual? Olha, Lírio, a gente tem uma avaliação, a gente tem uma situação no governo que, quando da candidatura do prefeito, hoje prefeito Gustavo, falou-se muito em renovação, falou-se muito em buscar um novo, em trazer coisas novas, e a gente não tem visto isso, né? Nós temos visto pelo contrário, nós temos visto coisas que estão acontecendo hoje que já aconteciam antes. E eu acredito, não sei se por uma dificuldade, pela equipe, não entendo assim muito bem, mas uma dificuldade de própria montagem de equipe ou da própria gestão de pessoas, a gente não tem visto isso. Então, desde da questão do hospital, agora a demissão de alguns funcionários da Codesa, então eu acredito o PSB, por ser um partido de esquerda, Partido Socialista Brasileiro, onde preza pelas pessoas, a gente acredita que está sendo meio conturbada essa relação. Contudo, nós, como oposicionistas, que somos propositivamente, como tu bem falasse antes, estamos aí à disposição para discutir ideias, né? Não somos inimigos de maneira alguma, a não ser no campo das ideias que às vezes não convergem,
mas também não precisam divergir sempre, né? Nós vamos continuar esse assunto, mas aproveitando então, já vamos chamar o segundo bloco, onde estará conosco a vereadora Márcia também. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer momentos que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém, porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Voltamos então para o nosso segundo bloco, agora com a presença da vereadora Márcia do Carmo. Vereadora Márcia, que está no segundo mandato pelo PSB. Seja bem-vindo ao Lagoa em Foco, Márcia. Tratando hoje nessa rodada com os presidentes de partido, mas trazendo também, agradecemos a sua presença aqui e desde já colocamos à disposição. Boa noite, nós que agradecemos, né, a presença, Lírio. Boa noite ao nosso presidente do PSB, uma satisfação estarmos aqui conversando e já cumprimentando, assim, eu acho que os partidos precisam desse espaço, né, e desse olhar. Eu acho que nós temos que evoluir muito politicamente, né, e precisamos que as pessoas também tenham consciência do que os partidos estão pensando, precisamos que as pessoas entrem, né, façam a sua adesão aos partidos que mais elas se afinem, porque nós precisamos de uma política que seja fortalecida, que seja séria, porque só assim é que nós poderemos mudar esse contexto que está aí, que não está agradando, né, a nenhum de nós. A ideia é exatamente essa, né, vereadora, porque nós, tudo passa pela política. E a ideia do programa é tratar dos assuntos locais, e quando a gente pensava em trazer os presidentes de partidos, os representantes, enfim, nós pensávamos, mas a eleição local está ainda distante. Mas se faz partido todo dia, se faz política todo dia, né? Nós conversávamos agora com o presidente, então, falando um pouquinho da história do PSB, né? E também do momento atual do PSB. Então, colocamos já, nós vinha fazendo uma avaliação do atual governo, né, local. Então, a senhora, como atuante aí na Câmara de Vereadores, nos fale um pouquinho da sua atuação e também dessa relação com o atual governo na condição de oposição. Pois é, o nosso partido PSB, ele é um partido que a gente sempre fala que é um partido relativamente pequeno, se nós pensarmos em número de integrantes, né, em tamanho de partido a nível de município. Mas nós temos uma identidade
partidária que é muito forte, né? A gente tem pessoas que passaram pelo partido, pessoas que estão no partido, que se mantêm no PSB e que tiveram uma conduta que nós temos essa conduta até hoje. Numa crescente de análise do contexto local, estadual, nacional, mas que temos uma convicção e uma fidelidade em relação àquilo que o partido defende. Embora muitas vezes, eu acho que isso é importante colocar, Lírio, que os partidos, hoje nós temos mais de 30 partidos. Eu sempre digo que é impossível você ter 30 ideologias extremamente distintas uma da outra. Então, óbvio que existem algumas coisas que se parecem, né? Bom, essa diversidade de partidos, assim, às vezes confunde um pouco a questão ideológica dos partidos, né? E dentro do partido, às vezes, você tem componentes que nem sempre têm aquela mesma ideologia partidária, né? Ou aquela mesma vontade que o partido, do rumo que o partido deve tomar. E isso a nível nacional, às vezes, não depende do nível municipal a influência dos destinos que o partido toma. E muitas vezes respinga negativamente aqui no município. Local. Porque muitas vezes nós temos que defender decisões que nem sempre são aquelas que o partido toma a nível local, né? Mas a gente tem procurado assim uma postura, e na última eleição nós poderíamos ter tomado um rumo diferente. Essa postura que tivemos justamente para dar seguimento a essa ideologia, a essa fidelidade que nós temos com o PSB. E estamos coligados com o PTB, com o PDT há anos já, né? Tivemos alguns percalços no caminho, nos afastamos um pouco da administração e deixamos da anterior, deixamos claro que não era não briga, mas que na conduta não era bem aquela posição que nós gostaríamos de tomar. Hoje, atualmente, a conduta que temos na Câmara de Vereadores obviamente que na legislatura passada a gente era iniciante nisso, então obviamente que isso teve uma modificação. A postura é a mesma, né? Sempre procurar em cima da legalidade, né, de defender assim as nossas posturas, respeitar a opinião do partido e também optar por aquilo que vai dar uma defesa para o maior número de pessoas. Quando tivemos essa eleição e que não fomos vitoriosos, né, dentro daquilo que a gente estava defendendo, se tem uma esperança daquilo que o candidato ou opositor está colocando, né? E eu posso te dizer, eu já disse isso há meses atrás e vou repetir, eu acho que ainda não se definiu o perfil da administração que fez a propaganda nas eleições, né? Então, eu acho que muitas vezes na Câmara de Vereadores a gente tem que assumir uma postura de gestor, que não é a nossa função, quando a nossa função é uma postura de fiscalizador, né? Mas muitas vezes a gente faz uma postura de gestão, muito preocupado assim, em algumas tomadas de decisões ou não tomadas de decisões pela administração, que a experiência que nós temos já de muitos anos de serviço público colocam na obrigação, às vezes, de ter uma postura talvez até um pouco antipática, vamos dizer assim, em relação à administração, mas que nos preocupa porque tínhamos uma conduta, principalmente nos últimos 8 anos, de um administrador que tinha uma visão a longo prazo. Uma preocupação de, não só na sua administração, mas de não inviabilizar a administração no futuro, para os próximos gestores, né? E é isso que se vê hoje? Muitas vezes sim. Né, eu acho que estamos iniciando o 2º ano de mandato, né, dessa administração. Me preocupa às vezes um pouco eu acho que falta um pouco de humildade dessa administração, porque eu me questiono às vezes assim, algumas questões que chegam até a prefeitura, a Câmara de Vereadores, e o ano passado
foram devolvidos com certeza mais de 9 processos, projetos e encaminhamentos que a administração fazia para a Câmara e que foram retirados pela administração. E eu me questionava, eu disse, mas se anteriormente existia uma estrutura de funcionários que faziam essas atividades, por que agora tem essa série de situações que acabam colocando em risco, por exemplo, algumas atitudes, algumas ações da administração municipal? Ocorre que houveram muitas modificações de funcionários, né? O próprio prefeito, numa entrevista nesta rádio, ele colocou da imaturidade, da inexperiência política e administrativa sua e do seu secretariado. Então, eu acho que se assessorar de funcionários que antes tinham essa experiência, eu acho que é um ato de grandeza, né? E aí eu acho que às vezes o discurso não combina com a prática e não fala específico da administração, que a gente diz que passando as eleições se esquece, né? Os discursos de palanque. Na verdade, a política ainda é imatura em relação a isso, né? Eu acho que nós somos imaturos em relação a isso. Eu acho que realmente o município, o Estado, o Brasil precisam dessa postura diferente política, que não aquelas ambições pessoais, né, particulares. Eu preciso voltar um pouquinho, e quero voltar a esse tema, mas voltar um pouquinho na questão do PSB. Qual é o futuro do PSB hoje na gestão do Dr. Micael? O futuro do PSB, como falávamos antes, Lírio, visa principalmente, volto a dizer, a oxigenação dos quadros de filiados, né? Nós temos essa premissa, uma premissa que já foi iniciada pelo Dr. Rangel Vinícius, enquanto presidente, e seguida também por mim, na tentativa de chegar perto daquilo que ele fez, e acredito que o legado dele será lembrado, porque foi ele que me inseriu no partido, por assim dizer, né? Com relação ao futuro... Com uma responsabilidade um pouco maior. Exato. Agora, com a questão, o advento aí da impossibilidade de coligações, né? Exato. Os partidos, e aí vem naquilo que a vereadora falava, o número de partidos tem a tendência é que haja uma redução muito grande, né? Com essa alteração legislativa aí. Com certeza, mas nem por isso pode-se assim dizer que pode-se vender o partido, né? Sim. Nós temos uma questão ideológica muito forte, como a vereadora Márcia falou antes, nós tivemos a oportunidade de não seguir o rumo que seguimos na eleição passada, e por uma questão forte ideológica, por uma questão de convicção, nós não seguimos. Com relação ao futuro do partido enquanto candidatos, né? Nós esperamos ter mais candidatos a vereadores na próxima eleição, esperamos contar com o nome da Márcia, quem sabe numa possível candidatura majoritária, para que o partido PSB não fique apenas no campo das ideias dentro do partido, mas que as ideias do partido saiam para fora dele e que seja propositiva essas ideias, e também nós tenhamos a assunção dessa situação de protagonismo, né? Porque até agora nós tivemos uma situação de quase coadjuvante naquelas coligações que fizemos, obviamente que por uma escolha nossa, apoiando a quem nós achávamos que deveríamos apoiar na época, deixando de lado uma oportunidade de sermos protagonistas, porque nós tínhamos essa oportunidade de sermos, e por volta a dizer a questão ideológica, não enfrentamos essa questão. Então, com relação ao futuro, seria mais ou menos isso, e volto a fazer o convite aqui para as pessoas, para que elas procurem o PSB, para quem tem uma ideia parecida com a nossa, venha atrás para saber como é que funciona. O nosso grupo é um grupo muito legal, nós nos damos bem, todo mundo, e com certeza será um prazer receber, sem compromisso algum, essas pessoas ali dentro do PSB. Então, desde já, sabendo que o senhor tem um compromisso em seguida, agradeço a sua presença, já que o senhor, de certa forma, já fez o encerramento né, da sua participação. Muito obrigado pela sua presença e, mais uma vez, lhe desejo felicidades nessa jornada aí frente a esse partido. Desculpa te interromper, mas eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre o PSB, que é um partido que me orgulha muito esse meu
essa minha posição de presidente hoje, que não era uma coisa esperada, mas foi uma coisa que eu encarei com uma certa naturalidade, mas também com muita responsabilidade. Agradecer a Márcia também pelo apoio que tem dado a minha gestão frente ao PSB, e agradecer a Lagoa TV por mais essa iniciativa, por mais essa possibilidade que o teu programa dá aos telespectadores de ouvirem sobre política, de ouvirem sobre as questões da nossa cidade de uma maneira séria, responsável e também de certa forma amiga, né? Porque aqui estamos entre amigos, e desejo sucesso nesse teu programa aí. Muito obrigado. Vamos então ao intervalo e voltamos no terceiro bloco. Voltamos então para o nosso terceiro e derradeiro bloco do Lagoa em Foco, aqui na Lagoa TV. Hoje contando com a presença até o segundo bloco do presidente do PSB e também da vereadora Márcia do Carmo, que está na sua segunda legislatura no nosso legislativo local. Vereadora Márcia, falávamos da sua atuação e da questão da administração atual. Vamos continuar nessa linha aí. Qual é os próximos passos do PSB através da vereadora na Câmara nessa gestão? Bom, nós temos uma preocupação da nossa responsabilidade política, né, a nível municipal. Então, várias ações que nós temos assim neste mandato, já começamos no mandato anterior. Um dos projetos assim que nós lançamos, né, que foi o Jovem Parlamentar, foi com a intenção de trazer ideias novas, né, lideranças novas, atrair, né, essas pessoas para a questão política, né? Não só para a questão de ser candidato, mas para aquelas pessoas que pudessem ter uma opinião crítica, né, uma contribuição para a comunidade. A cada eleição que chega, nós sentimos muito a deficiência de pessoas que se disponibilizam a colocar o seu nome, né? Nós temos a questão de 1/3 das mulheres, né? Tem que ter mulheres para compor, né, o número de vagas, né, de vereadores. O que nós vemos? Mulheres, às vezes, emprestando o nome, né, e o interesse dos partidos em buscar o nome de mulheres, não com a intenção que as mulheres apenas para ocupar a vaga. Para que possa aumentar uma vaga masculina, né? E, às vezes, as mulheres se submetendo, né, aceitando essa condição, quando a gente sabe que isso é uma luta de muito tempo, né, para conquistar um espaço para as mulheres, para valorizar a questão das mulheres na política. Então a gente vê, como eu falei anteriormente, assim, uma imaturidade, né, em relação a isso. E eu coloco isso nas conversas, que essas pessoas que estão lá em Brasília, né, elas não nasceram lá, elas saem dos nossos municípios, né? Então é aqui dentro dos nossos municípios que nós temos que provocar. Nós temos um grande exemplo, né? Nós temos dois, temos um deputado estadual e uma senadora que saíram daqui, né? Então nós temos essa obrigação de fazer essa provocação, vamos dizer assim, né? Eu sou, assim, muito sincera em dizer que eu acho que vereador não pode ficar muito tempo, né? Eu acho que outras ideias têm que vir. A gente tem algumas evoluções, como eu falei, no início a gente demora um pouco para engrenar, depois eu acho que fica mais fácil, a gente se sente mais seguro, vai de encontro, né, com a população, vê o que a população quer. Mas eu acho que ele tem que ser uma situação de um rodízio mais ágil, né? Eu acho que 2 mandatos, eu acho que é um número bom.
Eu acho que é uma experiência boa, é uma contribuição importante que a gente dá para a comunidade e tem que dar o espaço para que outras pessoas possam também passar por ali, né? Então o PSB vem se organizando, né? Nós temos a Fundação João Mangabeira, que é uma fundação que proporciona cursos de especialização para os seus integrantes, né? Eu sou assídua nesses cursos, onde eles fazem capacitação para gestores de cidades socialistas, onde nós somos convidados, né, instigados a poder fazer um planejamento de como seria uma cidade. Eles ajudam a você programar. Em cima disso, nós estamos nos organizando, né? Temos uma responsabilidade política, como o nosso presidente colocou na eleição passada, tínhamos a oportunidade de sermos protagonistas, né, na eleição. Evidentemente que poderíamos ter sido vitoriosos ou não, como toda eleição, mas tínhamos esse desafio. Por questões ideológicas também, né, e por questões de acharmos que teríamos que nos preparar melhor, optamos em deixar a questão pessoal da vaidade de lado, né, porque eu sempre defendo isso, não tem que ser vaidade, é muita responsabilidade, é um peso muito grande você ter vidas, né, de mais de 28 mil pessoas na tua mão. Que depende das tuas decisões. E ter um posicionamento em cada ação que faz. Em cada ação. Então eu acho que tem que ter preparo, né, o gestor tem que ter uma formação para isso. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que até a vereador deveria ser exigido uma preparação prévia, né, porque as pessoas criticam muito e às vezes nas redes sociais até ridicularizam a função do vereador. A rede social hoje, infelizmente, é uma terra sem lei, sem dono. E aí você julga, né, o vereador, o político, por alguma opinião lançada irresponsavelmente. E muitas vezes próprios políticos e pessoas ocupantes de cargos eletivos se utilizam dessas redes sociais também de uma forma não muito saudável. Distorcida, né? Então, eu acho que essa aí é uma responsabilidade que nós temos que ter enquanto político, enquanto pessoa comum, né? Um cidadão. Porque nós precisamos, como nós falamos antes, assim, nós precisamos de política. Hoje, o sistema nosso é assim, né? Quando a gente fala assim, isso não me agrada, o político todo é corrupto, não. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Infelizmente, se tiver espaço, os espaços são ocupados por alguém, né? E nós colocamos essas pessoas lá, né? Com certeza. Então, essa análise, essa maturidade política, eu acho que ela deve ser obrigatoriamente, né, fortalecida, provocada. E nós que estamos temporariamente nesse cargo, né, nessa função, temos que aproveitar esse momento para fazer essa estimulação, né? Então, muitas vezes, assim, nós temos uma função que ela é inerente do vereador, que é a fiscalização. Mas, aliado a isso, muitas outras atividades, elas podem ser desenvolvidas, né? Nós temos agora, sim, está crescente, né, o nosso movimento em questão da defesa da mulher, né, que ela ocupe seus espaços contra a violência feminina. O partido PSB tem uma ala feminina muito atuante em relação a isso, então nós queremos fazer, né, essa defesa. Temos também uma questão do Luiz Noé, né, que ele é coordenador do Centro de Trânsito, né, do Estado, e que vai nos dar um apoio muito grande, porque nós estamos achando muito demorada essa questão a nível municipal, na questão da mobilidade urbana. Há alguns anos vem essa discussão. Muitos anos vem vindo e ela não tem das gestões anteriores, inclusive, né? E ela não tem evoluído, né? Sim. Então, nós precisamos fazer, né, com que isso, já que nós temos essa possibilidade, né, através do nosso partido, assim, de poder provocar essa discussão, de trazer para a Lagoa Vermelha, por exemplo, a educação no trânsito, aliada a todas as outras questões, que também é uma maturidade, né, nós vamos estar provocando isso, né? Mas eu concordo contigo, acho que é de outras administrações que vem isso, mas existem algumas coisas que elas já evoluíram e que poderiam já estar
sendo aplicadas, né, a nível de município. Então eu acho que as questões, eu sei que o programa é curto e o assunto é longo, né? Mas em falando da questão da mobilidade urbana, como última questão que se fala, né, a questão das paradas de ônibus, né, e que foi colocado que era uma atitude tomada pela administração anterior. Se não deu certo, se estava errado, não se perpetua essa ideia. Eu acho que isso é a evolução. Se deu alguma ideia certa de outros governos anteriores, pode até trocar de nome para identificar a sua administração. Ela pode ser copiada ou seguida. Se não deu certo, obviamente a população vai aplaudir. Mas uma parada de ônibus em frente a uma creche, que eles não vendem ônibus, e que está lá obstruindo a passagem de carrinho de crianças, alguma coisa está errada. Então essa maturidade, a rampa da entrada que está sendo feita agora na Secretaria da Saúde, tantas outras coisas, né, pequenas, mas que fazem uma diferença. Uma grande diferença, né? Eu acho que a questão do lixo em Lagoa, a questão da limpeza, ela precisa urgentemente ser debatida, né? Eu já mandei vários pedidos de indicação, reúne as pessoas afins, reúne a comunidade, vamos mudar o plano diretor, né? Que não permite a questão das lixeiras nas calçadas, mas quem sabe fazer um projeto para que elas possam ser construídas de outra forma, ou os containers, ou precisamos agir, né? Acho que precisamos pelo menos conversar com a comunidade, né? Eu tinha essa expectativa, né? Bom, fomos vencidos, mas a proposta existe de conversa, de evolução, né? O partido, a nível partidário e através do seu gabinete, tem feito esse contato com a população e tem esse trânsito com a administração para poder levar? Nós iniciamos o Movimento 40, né, o ano passado. Tivemos agora, estamos tendo alguma dificuldade de remarcar, porque qual é que era o nosso objetivo? Fazemos o Movimento 40 nos bairros, elencamos as propostas que os moradores colocam e propostas coerentes, extremamente aplicáveis, e levávamos na administração. O que temos ouvido, né, mas iniciaremos agora, por questões de compromissos meus, outros, né, não foi possível porque tem que ser na parte da noite, mas agora em abril estaremos retomando o Movimento 40 e algumas colocações que eram feitas assim, mas para que se não sai do papel? Então tem uma certa já insatisfação da população porque as pessoas são imediatistas, né? E nós temos que pensar que um mandato é 4 anos, né? E que ele passa muito rápido. Então nós temos que ser ágeis, né? Nós precisamos dessa agilidade. Pelo menos que eu sinto falta das administrações, e que isso não é só dessa administração, deste convívio, quem sabe, dessa comunicação com a população. A gente não fica sabendo o que se está planejando, nós não ficamos sabendo o que está se fazendo, e muitas vezes descobrimos depois que é feito e não era aquela vontade da população. Então eu acho que ainda está faltando, né, essa ligação mais acentuada, mais chegada, né, com as pessoas, para realmente sentir o que a população quer. Lamentavelmente, o nosso tempo está estourando. Eu preciso fazer algumas perguntas, então gostaria que fosse um pouco pontual. Avaliação atual da administração? Não é boa. Não é boa, eu acho que está... Eu, particularmente, estou ainda na expectativa de ver o perfil da administração atual. Avaliação da Câmara de Vereadores? Em relação à minha experiência da legislatura passada, evoluiu muito na questão daquilo que compete ao vereador. O partido tem propostas e projetos para chegar na próxima eleição sendo protagonista? Sim. E cada vez mais madura essa nossa proposta. Quero aqui, então, agradecer a sua presença. Dizer ao telespectador que hoje foi um programa bastante dinâmico, até em função dos compromissos que a vereadora tinha e que o presidente também tinha. Quero agradecer a nossa equipe técnica, quero agradecer a presença da minha filha, que hoje me acompanha aqui na nossa assessoria, e convidar aos telespectadores para que estejam conosco na próxima quarta-feira, onde daremos
continuidade a esse bate-papo com os presidentes do partido e com as pessoas que fazem que o dia a dia de Lagoa Vermelha tenha uma esperança de que seja melhor. Boa noite a todos. Boa noite. Thank you.